Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre este livro aqui, Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e o assunto é mais interessante do que esse aqui, ok? Então tem aqui o Priorato de Sião, e ele vai comentar hoje, neste capítulo desse livro aqui, sobre os protocolos dos sábios de Sião que todo mundo pergunta. Então vamos lá, vamos por partes. Bom, mas antes de começar, lembrando, estou fazendo a pré-divulgação deste curso aqui, o segredo das ervas e das especiarias, as diferenças entre ervas e especiarias, para que usar uma e outra, essas coisas todas, certo? Algumas características, esse curso vai ser bastante legal. Eu estou fazendo a pré-divulgação, não tem link abaixo, certo? Bom, mas tem um link da área de membros de cursos que custa $7 por mês. Tem todos esses cursos aqui à disposição durante o mês, a pessoa pode escolher 1, 2, 3, o quanto quiser para fazer. Todos esses aqui também, e vai ter já o curso novo em breve, nos próximos, talvez, máximo 5 dias, vai estar aí o curso novo de especiarias aqui dentro da área de membros. Pois bem, dito isso, vamos lá. Então é o seguinte, ó, o Priorato de Sião. Olha só, ele coloca sempre no início de cada capítulo, você já deve ter percebido, um trecho bíblico. E o trecho que ele colocou aqui foi Salmo 140, versículos de 2 a 8. Eles tornam suas línguas tão afiadas quanto as de serpente. O veneno das víboras está em seus lábios. Guarda-me, Yahweh, das mãos dos ímpios. Proteja-me de homens violentos que planejam tropeçar em meus pés. Homens orgulhosos esconderam uma armadilha para mim. Eles espalharam as cordas de sua rede e armaram armadilhas para mim ao longo do meu caminho. Não conceda aos ímpios seus desejos, ó Yahweh. Não deixe seus planos darem certo ou eles ficarão orgulhosos. Salmo. Pois bem, então vamos lá. Olha só, porque os templários faziam parte de uma sociedade secreta maior e de um movimento que mantinha ambições melancólicas de restaurar a dinastia merovingia ao poder. Por quê? Os merovíngios, eles eram reis lendários cujas linhagens supostamente, dizem eles mesmos, supostamente se originaram lá no Messias. Quem e o que era o ultra secreto Priorato de Sião? Vamos ver. David Hatcher observa que o clã Sinclair se tornou o guardião escocês para a preservação dos sonhos templários, Rex-Deus, Priorato de Sião e gnósticos. Eles eram os herdeiros de ambos os tesouros que incluíam, em tese, as genealogias que supostamente fundamentavam suas reivindicações clandestinas de realeza, o Sangreal. É preciso ler e investigar a curiosa lista de grãos-mestres, os líderes da Irmandade do Priorato de Sião, que estão listados abaixo por datas decrescentes quanto ao seu mandato, e conforme registrado nos Les Dossiers Secretos. Os Dossiers Secretos, todo mundo já ouviu aqui, a gente já conversou sobre isso. Um cara diz que foi ele que plantou lá, o outro diz que aquilo ali é antigo, e assim vai. A gente sabe como é que funciona isso. Isso aqui é uma confusão, simplesmente uma confusão. Mas, por curiosidade, vamos ver o que está escrito aqui nesse dossiê secreto. Bom, para compreender plenamente as conexões imprevistas ligando os templários, Rex-Deus, Priorato de Sião e o Sinclair, e as pessoas famosas da história que promoveram os movimentos gnósticos, underground, ou seja, sem a gente perceber, ele começa a colocar uma lista aqui. Essa lista ele vai descrever um por um. Blá, 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 blá. Vou pular aqui os que ninguém tem interesse, ok? É chato pra caramba. E vamos pegar os principais aqui. O Nicholas Flamel, Isaac Newton. Quem diria? O Isaac Newton. Nossa, o que tem de religioso que protege o Isaaczinho? Ah, você tá de brincadeira, Isaac Newton. Claro que tinha que estar aí. E Leonardo da Vinci. Pois bem, o resto aqui ele vai comentar um por um, eu vou pular. Então, Nicholas Flamel foi um escritor, bem como um comerciante e copista de livros raros, pelo que adquiriu um alto nível de habilidade em matemática, alquimia, cabala, presta atenção, e pensamento hermético. Nicholas tornou-se extremamente rico, ganhando o respeito das gerações futuras, incluindo de Isaac Newton, que afirmava ter lido todas as obras de Nicholas Flamel, que está aqui uma imagem do cara, mas era feio demais. Mas vamos lá. Da Vinci conhecia bem Botticelli por meio de seu aprendizado conjunto com Verrocchio, enquanto os Médicis, Estes e Gonzagas também patrocinavam Da Vinci. Da Vinci era conhecido como um alquimista, homossexual e um adorador da ordem divina da natureza. A ordem divina da natureza, o nome que a gente usa hoje, se chama
paganismo, certo? Que é o quê? Você adorar a natureza ao invés de adorar aquele que criou a natureza. Se o pagão ele olha para o sol e fala, uau, sol, vou rezar para o sol. E nós aqui, que lemos a Bíblia, olhamos para o sol e falamos, nossa, como é magnífico aquele que criou o sol, aquele que criou a lua, aquele que criou a terra. Basicamente é essa a diferença, certo? O pagão, ele idolatra a natureza. Pois bem, Da Vinci era conhecido por criptografar o simbolismo gnóstico e pagão em suas pinturas. Ele foi reconhecido como guardião dos segredos, engenhosamente ocultando pistas para esses segredos em sua arte. Da Vinci, é claro, também era um Rosa Cruz. A Rosa Cruz tem todas também, hein? Esses caras aí não largam o osso. Entre 1515 e 1517, Da Vinci foi nomeado engenheiro do vice-rei de Languedoc e Milão, Charles de Montpensier, também conhecido como Connétable de Bourbon. Aí tá o Da Vinci, certo? Todo mundo já deve ter visto a imagem do cara aí várias vezes. E continua. Então já falamos dos dois rapidinho aqui, vamos pro Isaac Newton, que é o mais interessante. Isaac Newton descendeu da nobreza escocesa e foi educado em Cambridge. Ele foi eleito para a Royal Society, quem podia imaginar, né? A Invisible College, em 1672. Em 1703, Newton foi eleito presidente da Royal Society, onde cultivou relações estreitas com Charles Radcliffe e Jean Desaguliers, uma das principais figuras da espantosa proliferação da maçonaria em toda a Europa. Newtinho sempre tá junto, Newtinho aí é complicado, meu. É assim, pessoal, você viu alguém ficar muito famoso, ganhar muitos prêmios, etc, tal, saiba que tipo foi uma mão podre que levantou a pessoa. Vai olhando. Olha só, vamos lá. Tá o Newton aí, certo? Como é que se fala? O bezerro de ouro da ciência, certo? Você não pode falar mal do cara, imagina. Não, do Newton não, fala o que você quiser, menos do Newton. Vai lá. Newton era um alquimista praticante e um fã dos manifestos Rosa-Cruzes, certo? Que até hoje existe. Bem como dos escritos alquímicos de autoria de Nicolas Flamel. Newton acreditava que o judaísmo era um antigo repositório de conhecimento divino que estava amplamente corrompido e perdido. Ele também acreditava que parte desse conhecimento perdido foi filtrado por Pitágoras. Vai vendo, presta atenção, Newton, certo? Todo mundo fala assim, não, Newton lia muito a Bíblia. Ele lia a Bíblia com uma visão diferente da nossa, ok? Porque ele era gnóstico, basicamente. Vamos lá. Newton era conhecido por questionar publicamente a autenticidade do Novo Testamento, certo? Para quem fala que o Newton, nossa, ou ele defendia a Bíblia, etc, tal, ele questionava publicamente a autenticidade do Novo Testamento. E a divindade do Messias ele questionava também, certo? Diz aqui no livro. Acreditando que certas passagens haviam sido corrompidas no V século. Enquanto isso, ele era um aficionado do ocultismo. Todo mundo sabe disso. O cara era um ocultista nível 1000, certo? Estudando avidamente as heresias gnósticas, que ele amava o tal do gnosticismo. Pois bem, não deveria ser surpresa saber que Newton também era o quê? Um Rosa Cruz, claro, tem todas. Pois bem, dito isso, todos os grãos-mestres do Priorato de Sião, incluindo os membros da família Sinclair, eram poderosos nobres europeus ou poderosos elitistas acadêmicos. Todos eram conectados a uma organização obscura e universal, que é chamada de a mão oculta da história. Os grandes mestres do Priorato de Sião foram os arquitetos da Ordem dos Templários, do movimento da maçonaria, das ordens Rosa Cruzes e dos Illuminati, todos os quais eles controlam e lideram até hoje. Então vamos lá. Quando o pessoal fala assim, Illuminati, pessoal, nada mais é do que o irmãozinho da Rosa Cruz, que todo mundo aí tem um monte de parente no Rosa Cruz, certo? Que nada mais é do que irmãozinho da maçonaria também, que todo mundo conhece algum maçom. Que nada mais é do que irmão dos templários aqui, que também todo mundo já viu aí que tem alguns problemas. E todos os irmãozinhos aqui têm aí uma origem, que vem em tese desse grupo aí, que é um grupo mais, assim, que a gente não vê, basicamente, que está ligando tudo isso aqui para controlar tudo, certo? Pois bem, então tem um grupo oculto aí que está controlando tudo isso aqui, estão todos ligados, em tese. Pois bem, essa organização ultrasecreta
com toda probabilidade, é o mesmo culto vicioso e diabólico na raiz das conspirações judaicas, que inventam várias conspirações judaicas. Presta atenção no que ele diz aqui. Embora esses grupos poderosos tenham alegadas genealogias judaicas conectando-os ao rei Davi, eles não são os verdadeiros descendentes dinásticos de Judá, Davi e a Rússia, é óbvio. A Rex Deus e suas organizações são um culto perigoso e desonesto, leal ao capeta e aos anjos das trevas. Eles são místicos e pagãos. Pois bem, dito isso, visão do autor aqui, pessoal, só estou traduzindo. Vamos lá. Os autores da Rex Deus são provavelmente os escribas reticentes dos malvados e secretos protocolos dos sábios de Sião. Quem é autor? São os judeus, como o pessoal diz, etc. Tá aqui, ó. Rex Deus, certo? Rex Deus, protocolo sábio Sião, dos quais se originam a maioria das conspirações judaicas mal compreendidas e mal orientadas, certo? Não adianta pegar um pedaço da história e tentar interpretar só um pedaço. O problema é esse, pessoal. Você precisa de uma quantidade de conhecimento muito grande para você começar a entender a conexão dos pedaços. E neste livro aqui, o autor faz isso aqui muito bem. Pois bem, este documento subversivo, certo, aos protocolos do sábio de Sião, veio à luz pública no final do século XIX. Surgiu pela primeira vez na Rússia em 1895 e foi publicado em jornais 2 vezes em datas posteriores a 1895. A polícia secreta russa o publicou em 1903. A polícia secreta russa publicou em 1903, alegando que um grupo ultrasecreto liderado por judeus e maçons controlava a maior parte dos bancos, judiciários e meios de comunicações internacionais do mundo e estava empenhado em estabelecer um governo mundial. Interessante que os templários tinham um banco internacional, ninguém fala disso, certo? Interessante que os templários eles foram para a Escócia e não perderam grandes coisas assim, se for ver de uma forma geral, continuaram existindo, certo? É interessante que vários irmãos, sociedades secretas dos templários, existem até hoje e ninguém fala deles, né? O pessoal vai falar dos protocolos sábio Sião, no mínimo curioso. Bom, os protocolos foram posteriormente publicados em 1905 e 1906, em panfletos de uma imprensa controlada por uma sociedade secreta de direita chamada Centenas Negras. A primeira menção conhecida dos protocolos foi feita por uma filha de um general russo, Justine Glinka, que residia em Paris e supostamente comprou os documentos para o czar em 1884. Embora os documentos sejam considerados muito mais antigos, Glinka, de acordo com Gar, era teosofista e espiã da polícia russa. Então, assim, o tal do protocolo, que todo mundo confia, nossa, aquilo ali alguém conseguiu se infiltrar e etc. tal. Sim, sei. Uma teosofista. A gente já falou sobre o que é teosofia. Uma teosofista tá falando que isso aí é a verdade. Ok, cada um acredita o que quiser, pô. Cada um acredita o que quiser. Mas continuando aqui. O documento de protocolos foi publicado pela primeira vez em formato de livro em 1897 por Filaponov e novamente em 1901 pelo professor Sergius Nilus em seu livro The Great Within the Small, o Grande com os Pequenos, que foi então exposto no Museu Britânico no dia 10 de agosto de 1905. Uma segunda publicação do livro de Nilus foi destruída pelo regime russo de Kerensky em 1917. Durante a rebelião russa, os protocolos foram leitura padrão entre os oponentes conservadores dos bolcheviques. Todas as outras cópias foram posteriormente destruídas pelo regime de Kerensky, que atirou imediatamente em qualquer pessoa que possuísse uma cópia. Um repórter postado em Moscou para o Morning Post, um certo Sr. Martens, traduziu os protocolos para o inglês em 1920, e essa tradução é a cópia padrão agora disponível que você encontra por aí. Os protocolos de Sião foram então adotados pelo nacionalsocialismo de Hitler, depois da Primeira Guerra Mundial. E Hitler frequentemente citava os protocolos dos sábios de Sião em seus escritos e discursos, e eles eram inseridos em livros de texto alemães na escola, ou seja, as criancinhas já liam isso desde cedo para falar, uau, que coisa. Pois bem, só que é uma coisa interessante, as pessoas pensam que alguém fez um protocolo super secreto e falou assim, é super secreto, agora eu vou pôr meu nome aqui na capa. Tipo assim,
Pode acontecer, mas vamos dizer assim, não seria uma pessoa muito brilhante, né? Tudo bem, continuando aqui. Sem dúvida, o futuro anticristo também confiará e citará essas abominações escritas nesse documento, que segundo o autor deste livro aqui foi preparado pela Sociedade Secreta Rex Deus, certo? Pois bem, dito isso, a gente para por aqui e no próximo capítulo a gente vai falar sobre os Sinclairs. Agora uma observação aqui, essa questão dos protocolos Sabuciano, pessoal. Sempre que a gente vê algo um pouco assim curioso demais, o que a gente tem que fazer é procurar informação sobre o assunto, certo? Esse pesquisador aqui que fez esse estudo, o Gary Wayne, ele fez um estudo bastante completo no sentido de ligar uma parte com a outra. Eu sei que por eu estar falando isso, vai aparecer umas 200 dúzias de vídeo aí falando, ah, não é assim, etc tal. Pessoal, não precisa fazer vídeo me refutando, ok? Refuta diretamente o livro, não sou eu, só estou aqui traduzindo, só estou vendo aqui traduzir o que está no livro, certo? Não estou falando aqui, nesse caso, se eu concordo ou discordo, estou falando simplesmente o que está escrito no livro aqui, e ele está mostrando bastante evidência aqui no livro, conectando uma coisa com a outra. Esse livro aqui, ele é inteirinho, vou falar de novo, já falei várias vezes, ele é inteirinho, cheio de notas, referências, aqui é mais notas. Essas notas também, ó, tem as referências aqui dos livros, ó. Tem muita informação aqui e ele vai linkando uma coisa com a outra, ou seja, está muito bem encaixado e, no meu ponto de vista, está muito bem feito. Então, assim, me parece que, para mim, ele foi bastante convincente sobre esse assunto aqui. Pois bem, então, próximo capítulo a gente fala sobre os Sinclairs. Pois bem, finalizando, lembrando, pessoal, tem o link abaixo disponível da área de membros, custa $7 por mês. E também tem o link abaixo do canal Casamento de Verdade, que essa semana teve vídeos aí pra caramba no canal Casamento de Verdade. E é interessante, no mínimo interessante pra gente começar, muitas pessoas começarem a pensar como os casamentos estão indo assim do tobogã pra baixo, direto num lugar não muito bonito, ok? Então assim, a gente precisa refletir sobre isso, principalmente quem está pensando uma geração na frente e para quem está pensando já 2 gerações na frente. Porque eu sei que a maioria aqui está pensando o seguinte, não, o anti-messias ele vai chegar amanhã, certo? Só que, para quem está acompanhando lá o canal Casamento de Verdade, a gente está estudando a deterioração do casamento vindo desde a década de 60. Então, desde a década de 50, 60, 70, né, o movimento hippie, essas coisas todas, a gente viu assim, já estava num ponto na década de 70 que o pessoal falou assim, não vai mais ter casamento. Só que o que acontece? Teve uma reviravolta, certo? Veio para valer aquela questão das doenças venéreas, que agora está voltando, inclusive. Então o que acontece? Muitas coisas que muitas pessoas pensaram lá atrás, ah não, vai acontecer agora. Não aconteceu. Eu penso assim, a gente tem que estar preparado para agora, certo? Se acontecer alguma coisa agora, a gente tem que estar preparado para hoje, mas ao mesmo tempo a gente não pode perder o foco uma geração para frente, 2 gerações para frente, 3 gerações para frente. E quando você olha lá na frente, você fala assim, puxa, Fonso, mas se demorar 3 gerações, aí vai ser igual o tempo de Noé, vai estar tudo perdido. Pois é, a Bíblia diz exatamente isso, que vai ser um momento como nunca houve e nunca haverá. Ou seja, vai ser pior do que lá nos tempos de Noé, certo? E ou seja, pode ser bem mais pra frente do que as pessoas estão imaginando. Tô dizendo para as pessoas baixarem a guarda e fazerem um monte de porcaria por aí, aceitarem qualquer marca. Não tô dizendo isso. Continuem todo mundo atento, porque ninguém sabe o dia e a hora. Ninguém sabe, só o Pai. Então, se ninguém sabe o dia e a hora, não adianta ninguém me falar o dia e a hora. Não adianta. A gente tem que estar preparado, certo? Mas a gente também não pode deixar de perder o ponto de vista lá na frente. Porque se a gente perde o ponto de vista lá na frente, a gente é derrotado, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e lembre-se do link abaixo aí da área de membros. Bom, por hoje é isso. Até mais.